Eu dei uma entrevista recentemente na televisão e um argumento que eu tentei utilizar diante desse fato notório, público, envolvendo um cidadão que foi filmado com maus tratos com sua mãe, dizendo o seguinte: um episódio deste, espalhado nas redes sociais e pela mídia, pela TV, etc., é chocante para cada um de nós. Quem tem mãe, quem já teve mãe, e que preza, que ama, que guarda e que protege sua mãe, sabe que é uma violência alguém maltratar, destratar, agredir, etc. Então, todos nós, evidentemente, dentro dos nossos sentimentos, sentimos um certo aversão, um asco por aquelas atitudes, etc. Mas o que eu dizia era que é preciso que a gente faça o que a gente chama de contextualização. Aonde este fato aconteceu? Quais foram os antecedentes disso? Qual é a contextualidade desses comportamentos? Essa pessoa é doente, essa pessoa não é doente. Antes de se formular os preconceitos que são vigentes aí na sociedade contemporânea, é preciso que a gente faça um esforço, cada um de nós individualmente, no sentido de nós nos destituirmos de qualquer possibilidade de fazer julgamento precipitado, uma avaliação precipitada, um preconceito a respeito de uma atitude, de um comportamento, de uma ação. Por quê? Porque se pode colocar uma pessoa dessa e outras, milhares de outras pessoas, numa condição de absoluta situação de incompreensibilidade que não reflete a realidade pela qual aquele fato aconteceu. Então, eu digo isso com absoluta serenidade, que é importante que a gente tenha um certo discernimento e de contextualizar aquilo que se vê, aquilo que é mostrado, aquilo que é veiculado na grande mídia, nas redes, sobretudo nas redes sociais. Por se tratar de um recurso imediatista, em que o fato que acontece hoje, o mundo inteiro pode tomar conhecimento, você pode, tendo uma má interpretação geral de um determinado fenômeno, incorrer a graves consequências. Por exemplo, vocês já pensaram se de fato essa pessoa é portador de uma doença mental e que por conta dessa doença mental ela está tendo esses comportamentos agressivos, intolerantes, idiosincrásicos com relação à mãe? Veja o que foi que aconteceu na penitenciária. O homem foi quase trucidado, foi quase morto. Foi levado muito mal, muito ruim para os hospitais para serem tratados. Por quê? Mas eu não estou dizendo se ele é doente mental ou não. Eu estou aventurando a possibilidade que fosse um doente mental, que procurasse justificar aquela situação. Estaríamos nós agindo de forma correta, responsabilizando o doente mental por uma atitude sobre o qual ele não tem responsabilidade? Então, esse fato é que eu acho que é importante que, juntamente com o clamor, com as emoções, com o repúdio de imagens realmente indecorosas e inaceitáveis, que a gente tem que também começar a construir, para que a gente não sacrifique, não ponha na guilhotina, de forma injusta, incorreta ou indevida, uma situação sobre a qual nós não temos qualquer responsabilidade. Então, é esse chamamento de atenção para um fato notório, que isso se vê todos os dias, não é um fato e esse fato não, tem muitos outros. Agora, corre também-se o boato de que estão usando o diagnóstico de esquizofrenia para as pessoas se protegerem de futuros julgamentos na justiça. Esquizofrenia é uma doença mental. E a esquizofrenia se justifica a ter procedimentos incompatíveis ou criminogênicos em crise. O paciente esquizofrênico que está em tratamento médico, sob controle médico rigoroso, fazendo uso adequado das medicações para as quais foi prescrito, uma equipe de profissionais cuidando dessa pessoa, essa pessoa vai funcionar como eu funciono, como você funciona, como todo mundo funciona. Quer dizer, não é o fato de alguém ter o diagnóstico de esquizofrenia que ele seja fora do contexto, que seja lunático, que seja maluco, que seja irresponsável e que não responda por nada. Não é nada disso. A esquizofrenia é uma doença mental como outra qualquer, que tem um curso, que tem uma origem, tem uma clínica, tem uma evolução e tem um tratamento. Se você seguir esse roteiro médico e psicossocial, essa doença, como outras doenças humanas, poderão ser tratadas adequadamente e não serão responsáveis por prática de nenhum crime. Porque a criminosidade da esquizofrenia, como da depressão, de qualquer surto psicótico, transtorno bipolar, etc., ocorre justamente quando há um descontrole na condição clínica subjacente desses enfermos. E estando tratada, etc., não há por que haver qualquer preocupação, tá certo?
Então, esses dois comentários que eu queria fazer. O primeiro, chamando a atenção da necessidade de nós, antes de julgarmos e condenarmos alguém, é preciso que a gente tenha uma ideia contextualizada, ampla, permanente, consistente daquele fenômeno, para que a gente tenha uma ideia real e não preconceituosa. Segundo, não se pode, através do diagnóstico de esquizofrenia, tapar uma série de crimes que eventualmente está sendo cometido pela cidade ou pelo mundo aí afora.